Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era meu aniversário e mesmo sabendo que eu não gostava de comemoração, meu marido fez questão de organizar um churrasco. E chamou amigos, parentes, um pessoal ali. Mesmo sabendo, eu repito, que eu nunca gostei de ser o centro das atenções. Sou meio tímida, né? E a gente sabe como é festa de aniversário, né? Todo mundo fica em cima da pessoa, dando parabéns. Quando ele veio me contar que tinha ido ao açougue, comprado um monte de coisa, chamado inclusive alguns parentes e amigos para almoçarem com a gente, eu nem atinei que era por esse motivo, meu aniversário. Tanto que perguntei: ué, churrasco? A troco de quê? Mas como assim a troco de quê? Meu bem, você esqueceu que é teu aniversário? Mas por que você organizou isso sem falar comigo, Eduardo? Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Ele pediu que eu relaxasse, falou que os nomes das pessoas que ele tinha chamado era todo mundo assim, conhecido nosso. Diz que se tivesse faltado alguém na lista, eu podia chamar numa boa. Em resumo, não tive como escapar. Ele tinha deixado todo mundo avisado, né, que era para cada um levar sua bebida de preferência. Fazer o quê, né? Tive de concordar, até porque como que a gente ia desconvidar as pessoas, né? Não tinha como. Mas confesso que foi bem essa vontade que me deu. E se eu soubesse que aquele domingo ia acontecer tanta coisa, sabe, eu teria, inclusive, pegado o telefone e ligado pessoalmente para cada um. E até pedido que ninguém viesse até a nossa casa. Mas como a gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar o que vai rolar, no domingo, preparei umas coisas ali para os convidados. Fiz salada, maionese, acompanhamentos que todo churrasco que se preza tem. E aos poucos foi chegando gente. Como estava ali dentro e como a churrasqueira ficava nos fundos da casa, era meu marido quem estava recepcionando a turma. Depois todo mundo ia lá dentro me dar os parabéns. Depois que terminei tudo ali na cozinha, até eu me juntei ao pessoal que estava lá fora. E foi depois de um tempo que chegou aquele rapaz. Eu naturalmente não o conhecia. Mas aí o Eduardo nos apresentou. Ele trabalhava no escritório. Os dois trabalhavam juntos. Aliás, tinha uns 4 ou 5 colegas do Eduardo que estavam ali também. Até o chefe ele chamou. Enfim, o nome do rapaz em questão era Matheus. Lembro que a gente se cumprimentou, ele me deu os parabéns e me entregou um presente. Desculpa se você não gostar, tá? Mas é que eu não te conhecia, né? Não sabia do teu gosto. Imagina, não precisava. Era um rapaz bem apessoado. Aliás, muito atraente. Até demais. E eu digo isso porque volta e meia, sei lá, porque eu desviava os olhos na direção dele. Disfarçadamente, mas olhava. Parecia até que ele tinha um imã. E é claro que não era sempre, mas às vezes ele também olhava para mim, bem nesse momento. Uma hora, inclusive, ele sorriu e ergueu assim o copo de bebida. Até que tempos depois, no momento em que estava ali sozinha, ele se aproximou e, para minha surpresa, falou aquilo: olha, você me desculpa o meu jeito, tá? Mas eu tô te olhando, não porque ele esteja te paquerando, mas é porque você te parece tanto com uma pessoa que eu conheci uns tempos atrás. Desde que eu cheguei que eu noto a semelhança. E quem é essa pessoa? Alguma amiga? Amiga? Não. A Helena, na verdade, foi minha namorada. Você quer saber? Foi uma pessoa que me marcou muito. Você não tem nenhuma irmã, prima, chamada Helena? De repente, por ser tão parecida, quem sabe vocês sejam parentes? Falei que não conhecia nenhuma Helena.
e que devia ser só coincidência mesmo. Aí pedi licença e me afastei. E olha, depois disso, comecei a reparar que ele estava me olhando com uma certa insistência. Bastava um segundo de distração, eu olhava na direção dele e ele estava olhando para mim. Fiquei até meio sem jeito. Cheguei a pensar até que aquela conversa de que eu era parecida com a namorada dele fosse só um jeito de se aproximar de mim, puxar assunto. Enfim, o churrasco foi rolando, depois também cantaram parabéns com direito a bolo. Só que eu preciso dizer uma coisa, a presença desse rapaz me perturbou a tarde toda. Depois que o pessoal cantou parabéns, ele veio me cumprimentar de novo e aí trocamos um abraço. Cheguei a estremecer nessa hora. Ele usava um perfume tão sensual, tão marcante. Até que no fim, já quase escurecendo, o pessoal começou a se despedir e tomar o rumo. Até que ele também se aproximou. Cumprimentou meu marido, agradeceu o convite, aí veio pro meu lado e me deu outro abraço e um beijo no rosto. Senti aquele tremor pelo corpo todo. Enfim, depois que todo mundo se foi, inclusive os meus parentes, os parentes do Eduardo, ficamos apenas nós dois ali. Ainda não tínhamos filhos, até porque, em comum acordo, decidimos deixar isso para depois, um pouco mais tarde, porque estávamos apenas no nosso primeiro ano de casados. Para ser mais específica, fazia só 9 meses que a gente tinha casado de papel passado. Lembra que a gente estava ali arrumando a bagunça? Quando de repente, para nossa surpresa, aquele amigo do Eduardo voltou. Levei até um susto quando escutei a voz dele. Oi, gente, voltei. Então, acho que deixei meu celular por aqui em algum lugar. Não está comigo, também não está no carro. O Eduardo então pegou o celular e ligou para o número dele, do Matheus. E não demorou nem um segundo para a gente escutar o toque. Ele tinha de fato deixado ali. Estava sobre a geladeira, pertinho da churrasqueira. Ele respirou aliviado, até porque pensou que tivesse perdido, deixado cair na rua. O detalhe foi que ele se despediu de novo da gente. Pegou na mão do Eduardo e depois veio me dar um beijo no rosto. Só que nessa hora, não sei se de propósito, acho que sim, deu aquela escorregadinha básica um pouco nos lábios e acabou pegando no cantinho da minha boca. Dessa vez, a gente até o acompanhou até o portão. Eu fiquei ali olhando para ele enquanto ele caminhava até o carro, sentindo ainda o coração batendo forte por aquele beijo. Beijo no rosto, mais um pedacinho na boca. Não quero parecer uma mulher assim, sei lá, enfesada, ou sei lá, coisa até pior. Mas é que eu nunca fui assim. Eu nunca fui volúvel. Eu nunca me entusiasmei assim por um homem, quase de graça, como aconteceu. Muito menos depois que me casei. E também nunca tive comportamento errado nenhum em relação a meu marido, a casamento. E ainda seria pior em relação a um amigo do meu marido. Só que não sei, no caso do Matheus, sei lá, eu não consigo explicar. Mas a verdade é que ele mexeu comigo. No entanto, uma coisa é sentir a atração. Outra coisa é ceder a esse impulso, Naturalmente eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Tanto que tratei de tirar aquilo da cabeça. O problema foi que no sábado seguinte, o Eduardo chegou do serviço com aquela novidade. Benzinho, você lembra do Matheus, que esqueceu o celular aqui no churrasco? Então, ele vai assar uma carne lá na casa dele amanhã e quer que a gente vá. Olha, eu senti até um tremor naquela hora. Dei uma desculpa. Falei que não estava muito legal, não seria uma boa companhia, também não estava no clima
para fazer visita para ninguém. E ele falou então que seria desfeita da nossa parte se a gente não fosse. Eu cheguei a dizer que ele fosse sozinho, mas ele ficou insistindo, falando sem parar, e no fim me viu obrigada a concordar com ele. Eu sabia que não seria uma boa ideia. Por isso, até hoje me pergunto por que eu fui. Porque teu marido insistiu, tudo bem, mas mesmo assim. O Matheus morava com a mãe dele num conjunto de apartamentos, mas tinha reservado um quiosque para fazer o churrasco. E ainda bem que não éramos só nós, né? Ele tinha convidado outras pessoas. Quando fomos nos cumprimentar, foi inevitável lembrar daquele beijinho. Um pouco no rosto, um cantinho na boca. Quando ele fez aquilo de propósito, tenho certeza que foi. Dessa vez, no entanto, ele não repetiu o gesto. Só que volta e meia, nossos olhares se encontraram. Olha, eu juro, fiquei até com medo do meu marido perceber alguma coisa. Notar algum clima diferente. A verdade é que eu não estava me sentindo bem, nem um pouco à vontade. E como me sentiria com aquilo tudo acontecendo, sabe? Olha, eu sinceramente não sei o que deu origem àqueles acontecimentos. Mas só sei que voltei para casa pensando naquele rapaz. O modo como ele passou o dia todo olhando para mim, me desmontando com o olhar. Eu não queria pensar nele, mas quando queria parar, a imagem dele reaparecia diante de mim assim, do nada. Era uma coisa mais forte do que a minha vontade. Cheguei a me perguntar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nunca fui assim. O que esse cara está fazendo com a minha vontade que eu não consigo tirar ele do pensamento? No decorrer dos dias, graças a Deus, fui tomando as rédeas da situação, evitando pensar tanto naquilo que não devia. Até que um sábado, perto do horário do almoço, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Clarice, tudo bom? É o Matheus. Já tremi dos pés à cabeça na mesma hora. Coração disparou e aquele medo. Fiquei olhando aquela mensagem e também a foto que apareceu no perfil e me perguntando, como assim? Como que ele conseguiu meu número? Claro que eu sabia que era ele. Até porque tinha foto, mas me fiz de desentendida. Matheus? Matheus de onde? Sua resposta veio imediata. Mandou assim um íconezinho, sabe aquela carinha triste? Seguida daquelas palavras. Nossa, não lembra mais de mim? Sou eu, Matheus, amigo do Eduardo. Não tá aparecendo minha foto? Fingi surpresa. Sim, agora lembrei. É que eu não tinha prestado atenção na foto. Mas como que você conseguiu meu número? Ele então explicou que na ficha cadastral de funcionários tinha uma lista de contatos e na ficha do Eduardo constava o número do meu celular. Chegou a dizer que foi fácil, que foi só pedir informação à pessoa responsável. Tá, mas o que você queria comigo? Nada demais, quer dizer, queria dar um oi, saber como é que você tá. Falei que estava bem. Estava indo para a cozinha, preparar o almoço. Olha cada palavra que eu digitava. Minhas mãos tremiam. Até que ele se despediu, mandou beijo e ainda acrescentou. Então, não comenta nada com o Eduardo que eu te mandei mensagem, tá? Não quero que ele fique pensando mal de mim. Olha, eu achei que tinha sido meio cara de pau dele, sabe? Primeiro consegui meu telefone de um meio assim que não era o usual, né? E depois me pedindo que não contasse pro meu marido.
Não contasse por quê? Só que para evitar confusão, sei lá, acabei deixando para lá, né? Simplesmente não comentei nada com o meu marido. Tá certo que não tinha nada demais nas mensagens, mas convenhamos, né? Eu, como uma mulher casada, não podia estar de papinho ali com outro cara. Até porque, de certo modo, estava dando corda por um amigo do meu marido, estranho. Ele começou a mandar uma coisinha aqui, outra ali, e eu fui me acostumando. Tanto que quando ele não mandava nada, eu sentia como se estivesse faltando alguma coisa. Meu dia não estava completo. Sempre que o celular apitava, eu estremecia imaginando que fosse ele. Um dia, troquei a foto do meu perfil e ele comentou: "Nossa, como você tá linda nessa foto, Clarice. Aliás, eu nunca te disse isso, mas você tem um sorriso tão lindo." Imagine como que eu me senti. Isso é coisa que se diga à esposa de um amigo? De todo modo, não acusei o golpe, agradeci, mas ficou nisso. E olha, não vou negar. Mas volta e meia eu trocava a foto do meu perfil só para ver se ele comentava alguma coisa, se ele fazia um elogio. Ele quase sempre fazia. Numa das vezes, inclusive, ele escreveu: "Sabia que eu tenho um monte de fotos tuas salvas aqui no meu celular? Toda vez que você troca a foto do perfil, eu dou um print." Assim como quem não quer nada, como se não tivesse entendido, eu perguntei, me fazendo de sons: "Ué, por que você faz isso?" Sua resposta me fez estremecer, porque apesar de tudo, nunca imaginei que ele pudesse ser assim, tão claro e tão direto. Não esperava. Você ainda não sabe? Não sei o que você fez comigo, Clarice, mas eu tô apaixonadão por você. Olha, se eu não estivesse sentado, eu acho que teria caído. De tanto que aquilo me abalou. E ele não parou. Sabe que tem noites que eu adormeço olhando as tuas fotos? Olha, eu li aquilo e não vou negar. Gostei muito. Gostei demais, mais do que devia. Só que, na minha condição, fui obrigado a retrucar. Mateus, por favor, pare com isso. Eu sou casada. Você é amigo do meu marido. Ele mandou outra: "Eu sei. Você acha que eu não me torturo por causa disso? Só que tem horas que, sei lá, é difícil me controlar. Eu tento sufocar isso que eu tô sentindo, sabe?" Olha, não faltou vontade de confessar a ele que também ele mexia comigo. Porque quando a pessoa fala uma coisa dessa e você está sentindo a mesma coisa, dá aquele impulso, né? De você dizer: eu também. Acontece a mesma coisa comigo. Só que eu não podia fazer isso. Dá mais corda àquela história. Mesmo que, de certo modo, estava fazendo isso, né? De um jeito ou de outro. Até porque sabe Deus como que aquilo poderia terminar. Eu não podia calcular, por exemplo, qual seria a reação do meu marido se ele soubesse que a gente estava trocando mensagens. Ele me escrevendo aquelas coisas todas, se declarando para mim. Olha, tinha dias, aliás, que eu estava perto do Eduardo e, de repente, chegava a mensagem do Mateus. Eu estremecia nessa hora, porque sabia que era ele. Às vezes, meu marido até olhava, perguntava quem era, e eu era obrigado a mentir. Situação chata, complicada. A cada dia, o rosto do Mateus mais e mais dominava o meu pensamento. A grande verdade é essa. Eu não conseguia tirar esse homem da cabeça.
Até sonhar com ele, eu sonhei. E não foi um sonho comum. No sonho, a gente se abraçava, se beijava, fazia coisas em cima de uma cama que eu não tenho nem coragem de contar. Imagine se, dormindo, eu falasse o nome dele e meu marido escutasse. Eu senti que estava começando a perder o controle da situação. Isso estava me torturando, porque, apesar de estar sentindo tudo aquilo, era meu marido que eu amava. Era com ele que eu queria ficar. Eu não podia colocar um relacionamento tão importante em perigo, por causa de uma, sei lá, uma ilusão, Por isso um dia, resolvi mandar uma mensagem para ele. Mateus, quero te pedir uma coisa e, por favor, para de me mandar mensagens, de ficar escrevendo essas coisas. Eu sou casada, se você esqueceu, e amo meu marido mais do que tudo. Não vou querer botar meu casamento em risco por conta de uma coisa que não tem nada a ver, que não vai dar em nada. E se você insistir, eu vou ter de te bloquear. E até contar tudo por Eduardo. Fiz isso depois de pensar muito. Noite e dia sem parar. E chegar à conclusão de que eu não tinha outra saída. Repito, eu já estava vendo eu perdendo completamente o controle daquela situação. A cada dia que passava, eu me sentia mais frágil, mais tentada a ir por um caminho que ia ser o caminho da minha desgraça. Falei para ele, no final da mensagem, com todas as letras, de modo, olha, mais claro do que isso, eu não consegui imaginar. Se você insistir, vou te bloquear e até contar tudo pro Eduardo. Fui obrigado a fazer isso. Acabei bloqueando, porque ele não atendeu o meu pedido. Quer dizer, concordou, parou um tempo, parece que tinha entendido a situação, mas logo voltou a escrever, sabe? Mandar um solzinho aqui, uma lua ali, um bom dia aqui. Aí começou a escrever. Sabe, a pessoa quando fala que vai acabar, mas daqui a pouco volta a carga. E o pior é que qualquer coisa que ele mandava mexia tanto comigo. Sem contar que eu sentia tanta falta daquelas mensagens. No fim, fui obrigado a bloqueá-lo. Não tinha outra coisa a fazer. Até porque, repito, estava perdendo completamente o controle da minha vida. Até o Eduardo já tinha notado que eu estava esquisita, agindo de maneira diferente, inclusive com ele. De modo que chegou num ponto que eu não tive saída. Era a melhor coisa a fazer e eu fiz. Me afastei. Cortei o mal pela raiz, até porque não tinha acontecido nada por enquanto. Nada de concreto, pelo menos. Porque, do contrário, do jeito que as coisas iam caminhando, sabe Deus como tudo poderia terminar? Eu já estava pressentindo que ia chegar um dia que eu ia ceder. Que eu já estava perdendo as rédeas da minha vida e me entregando aquele desejo, aquela aventura que se desenhava no ar, mas que não ia me levar a lugar nenhum bom, né? Podia me levar à perdição. Ao fim do meu casamento, isso era uma coisa que eu não podia colocar em risco de jeito nenhum. Foi só uma atração, sei lá, um feitiço, mas a gente sabe que esse tipo de coisa passa, né? Quer dizer, se a gente se ajudar. Porque era como eu pressenti. Se eu não me ajudasse, não cortasse aquilo antes que fosse tarde, nem Deus poderia dizer como que isso ia terminar. Porque é como eu já falei, eu estava perdendo o controle, o equilíbrio. Eu estava perdendo o controle, inclusive, da minha vontade. Sabia que devia fazer uma coisa e sentia aquele impulso de fazer o contrário.
Estava quase me perdendo, meu Deus, e me entregando a essa aventura absurda, a essa atração fatal.